Olá! Estamos na quarta-feira, 26 de abril de 2023, e estamos nos deparando com uma notícia absurda. Dá para acreditar que Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, disse na Polícia Federal que ele fez aquela conclamação ao golpe fracassado de 8 de janeiro, que tinha tomado remédios para problemas mentais? Pois é. Este é um dos assuntos do dia. Além desse, eu vou tratar do Lula mandando o Celso Amorim para a Ucrânia e o Brasil no segundo pior lugar em vacinação de bebês da América Latina. Olha só, o Brasil que já foi exemplo de vacinação. E, por fim, a notícia de que a Polícia Federal viajou para os Emirados Árabes, de lá pretendem trazer o Thiago Brenan, né, aquele criminoso que estava num bem bom lá, porque fugiu quando foram decretadas várias ordens de prisão contra ele, 7. Bom, eu quero agradecer muito a você que acompanha aqui o nosso vídeo, que dá fé, que faz bons comentários, você que passa para as redes sociais, e eu quero que você peça aos seus amigos para fazerem a mesma coisa. Enquanto isso, eu vou lhe contando aqui o que eu já lhe disse, né? Pois é, quarta-feira, 26 de abril, foi o dia marcado para o depoimento de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, na Polícia Federal em Brasília, no processo movido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, só que no caso como relator num processo no Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, Alexandre de Moraes. E lá ele disse que realmente ele gravou um vídeo apoiando as manifestações, mas que esse vídeo ele gravou sob efeito de um psicotrópico, de um remédio que afeta a mente. É um absurdo, isso é um absurdo. Agora, tem que ver o seguinte: o delegado que apanhou o depoimento leva isso a sério? Você leva isso a sério? O juiz que vai julgar o caso, o ministro Alexandre de Moraes vai levar isso a sério? A questão não é grave, isso é realmente uma piada e um enorme desrespeito que o Jair Bolsonaro demonstra, como sempre demonstrou, à justiça, mas não apenas à justiça, à Polícia Federal, que, aliás, foi comandada por ele. Quando ele era o presidente da República, ele era o chefe do ministro da Justiça, por sua vez, era o chefe da Polícia Federal. Agora, imagina que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que não estava em Brasília, portanto, não estava nas sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, ali no eixo monumental de Brasília, não estava sendo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele também, quer dizer, isso aí é truque de advogado, e ele também usou o mesmo truque do advogado que agora o Bolsonaro repetiu. Nem original Bolsonaro consegue ser, e na certa ele conta com uma pleiade aí de médicos, até o Conselho Regional de Medicina, que é bolsonarista, para dar o atestado de que ele realmente estava sob efeito de psicotrópico quando gravou o vídeo. Como eu já falei aqui no começo, o Lula vai mandar Celso Amorim para a Ucrânia. O Lula deu um palpite absurdo a respeito da guerra da Ucrânia, que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, e o Lula disse que os dois eram culpados, porque os dois entraram em guerra. Não foi assim, a Rússia invadiu e a Ucrânia, no território dela, reagiu, porque é um território livre, é um país independente. Agora o Lula vai à Europa, e na Europa ele sente o clima bastante negativo para ele, aí ele muda. Ele já disse que a Ucrânia não é bem assim, que a Ucrânia é culpada e tal. E, em vez de ele ir pessoalmente à Ucrânia, ele manda lá o Celso Amorim, que nem ministro das Relações Exteriores é. Aliás, é bom que ele não vá, porque o Lula está viajando demais. Vocês não acham? O Lula está viajando demais. Vai para casa, Padilha, vai para casa. Meus amigos,
o, o Brasil é o segundo lugar em pior vacinação de bebês da América Latina. Quer dizer, o Brasil é a latrina da América Latina. O Brasil é o país do atraso. Aí você vai dizer, teve um presidente negacionista. Mas não, o Brasil já foi um exemplo em matéria de vacina, o SUS é um exemplo em matéria de saúde pública e hoje o Brasil passou por Bolsonaro, negacionista da vacina, dizia que a vacina, quem tomasse vacina contra a Covid virava jacaré, pegava AIDS, essas coisas, né? Mas hoje nós estamos com um governo que apoia a ciência e, no entanto, o Brasil está nesse lugar lamentável, que esses dados são atuais. Bom, uma equipe da Polícia Federal está embarcando agora para os Emirados Árabes para trazer de volta ao Brasil processado em 7, acusado de 7 crimes de assédio a mulheres, de violência contra o próprio filho, um rapaz, e outros tipos de violência. É o senhor Thiago Brenan, parente desses Brenans aí, que tem o grande Francisco Brenan, lá da cerâmica, lá em Recife. Vamos ver quando ele chegar, como é se ele vai continuar fazendo aquela gozação. Iam me prender, e aí? Então. Também, meus amigos, eu tenho uma notícia aqui que aquele prefeito de Araucária, o Sem Denami, entrou no noticiário porque se casou com uma menina menor, de 16 anos. Nomeou a sogra, nomeou a irmã da ex-mulher. Ele fez um concurso, ele fez uma exibição de nepotismo. Aí agora, quando sai a notícia, descobre que o homem tem envolvimento com tráfico de drogas, tem acusações policiais do crime, o prefeito de Araucária, no Paraná. Então, o camarada vai fazer gracinha, casar com uma menina de 16 anos, termina descoberto no que é pior. Mas tem uma coisa boa. Vocês lembram do Carlos Moreno? O Carlos Moreno, o garoto propaganda daquela campanha maravilhosa do Washington Oliveto, da Bombril, né? O Carlos Moreno, um ator muito bom também, entrou no livro dos recordes, porque ele teve um recorde de permanência como protagonista de um anúncio televisado no ar, os anos no ar. Acho que 8 anos. Tal. É uma coisa que a gente pode comemorar, né? Um ato de um brasileiro que a gente pode comemorar. Mas um ato que a gente não pode comemorar é o que me denunciou hoje o poeta Carlos Nejar. O poeta Carlos Nejar foi recentemente o meu parceiro aqui no Dois Dedos de Prosa, porque lançou um livro dizendo A Morte Ariana, um manifesto contra o nazismo. Mas hoje o poeta Carlos Nejar, que nasceu em Porto Alegre e que tem uma passagem bastante produtiva no Espírito Santo e hoje mora no Flamengo, no Rio, está completamente indignado com o tratamento que os idosos estão tendo em filas na cidade tida como maravilhosa, na cidade tida como igualitária, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele estava chegando de uma compra numa farmácia e estava na fila esperando para comprar um remédio, quando uma mocinha atravessou na frente dele. Quer dizer, a mocinha que foi a prioridade na frente daquele que deveria ser prioritário. Mas aí ele me disse que isso acontece no aeroporto, acontece em qualquer comércio, e ele também está muito indignado com o fato de que é obrigado a viajar para o aeroporto do Galeão, aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, porque estão sendo retirados os voos do aeroporto Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont é um charme, eu sempre falei isso aqui para vocês, foi até filmado pelo Jean-Luc Godard no Abu de Souffle, o ano passado, seu grande clássico, né? Mas está sendo reservado somente para voos para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E aí eu brinquei com o Nejar. São Paulo é a capital
do capitalismo brasileiro. E Brasília é o centro onde moram e vegetam os membros da casta política e burocrática do Brasil. Então eu quero aqui registrar com muita veemência, com muita indignação, o protesto de que não há prioritário na cidade, idosos, numa cidade que se manifesta a cidade mor do igualitarismo, que é São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí né, já está no ar. Né? Está também no ar a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para julgar o escândalo o golpe frustrado, que não foram atitudes, tentativas de golpe, foi um golpe frustrado, como bem definiu Joaquim Falcão, no dia 8 de janeiro. Né? Então, o maior quebra-pau entre o governo e a oposição. O governo queria sigilo de 5 anos, depois foi descoberto o vídeo, teve que renunciar, agora está ocupando tudo. Né? Eu só quero lembrar uma coisa, faz muito tempo que eu cubro política, fui editor de política do Estadão, e eu sei de uma coisa elementar. Comissão Parlamentar de Inquérito é direito da minoria. Os majoritários mandam, desmandam, governam, nomeiam, mas as minorias têm o direito de fazer comissões parlamentares de inquérito. Isso que o governo Lula, que a esquerda, que a democracia do amor está fazendo nas comissões parlamentares. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro, é um crime contra a democracia, porque a CPI é um instrumento da minoria, e a minoria, no caso, é o que perdeu. A turma da direita lá que apoiou Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição. Bom, eu convido todos vocês a acompanhar o desempenho de Dorival Júnior no São Paulo Futebol Clube. Dorival Júnior, o Flamengo fez trairagem com ele, ele ganhou. O Flamengo é campeão do Conmebol, ele era o treinador. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, ele era o treinador. Este ano o Flamengo o demitiu na calada da noite, nomeou um português chamado Vitor Pereira, e o Flamengo já perdeu mais jogos nesses primeiros 4 meses do que em todo o ano passado. E agora o Dorival Júnior, que estava escondidinho, como sempre, ele é muito discreto, muito modesto, pegou o São Paulo, e o São Paulo, que estava perdendo tudo, começou a ganhar. Não é à toa não, viu? Bom, eu também gostaria de chamar a atenção para o caso do Cuca no Corinthians. Eu acho que o Corinthians cometeu um grande erro. O Cuca realmente é acusado de um crime de estupro na Suíça. Ele nunca pediu desculpa por isso, nunca se explicou, nunca disse que era inocente. Tenta passar ao largo. Tem passado, eu quero dizer isso aí, tem passado ao largo. Já foi até campeão da Libertadores da América pelo Atlético Mineiro. E é uma choradeira, é o técnico da choradeira. Agora está no Corinthians. E aí o mundo caiu na cabeça dele. Ele está sendo perseguido para ser demitido. Está vendo? Parece que já há uma espécie de acordo entre ele e o Corinthians para que ele desista e o Corinthians nomeie um técnico que não seja acusado de estupro. É uma acusação muito grave, cada vez considerada mais grave nas justiças do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu quero chamar a sua atenção para a entrevista, o Neumann Entrevista, que está no ar desde o começo da semana, com Joaci Góes, que é o presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, e que ele diz simplesmente o seguinte: hoje no mundo só há ditadura fascista, principalmente a China, que além de fascista é escravocrata. E o Dois Dedos de Prosa é um banho de simpatia de Antônio Carlos Secquim, da Academia Brasileira de Letras, grande poeta, professor já aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também membro da Academia de Ciências de Lisboa, de Portugal. Convido vocês para o papo, que é um papo muito agradável, sobre o convívio dele. O João Cabral eu considerava o melhor especialista nele. O convívio dele com o João Cabral, com Ferreira Goulart, com grandes poetas,
que ele analisa nas suas críticas, e ele também é um grande poeta, que foi lançado pela Heloísa Buarque de Holanda, na antologia dos 26 poetas, que agora está entrando na academia na vaga da minha querida amiga Nélida Pinhon. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!